Você já se perguntou o que acontece no seu cérebro após um trauma? A ciência explica isso e muito bem. Vem aqui comigo. Olá, eu sou a Maria Antunes, sou psicanalista. Aqui eu trago um vídeo explicando de maneira simples como o trauma funciona no seu cérebro e, claro, no seu corpo. Eu já te peço que me siga na rede social, é @psicanalisemarian. Aqui tá tremendo porque o cachorro passou correndo. Já deixa aqui o seu like nesse vídeo, isso ajuda muito. E bora lá pro vídeo. Você já se perguntou por que algumas pessoas reagem de maneiras que você talvez não compreenda diante de algum trauma? Como talvez para essas pessoas seja um grande problema e para você não é um problema? Ou por que o corpo ainda reage anos após o trauma? Por que o corpo ainda reage a esse trauma? A resposta está no cérebro. E eu vou te explicar aqui de maneira simples nesse vídeo como que essa questão do trauma funciona no nosso cérebro. O que o trauma faz no nosso sistema nervoso, como ele é capaz de transformar nossos comportamentos, nossos sentimentos, pensamentos e até os nossos relacionamentos. Primeiramente, esclarecendo o que é um trauma, né? O trauma, muitas das pessoas, elas acham que é um acidente muito grave, um acontecimento muito grave na vida de uma pessoa, mas, na verdade, o trauma ele pode ser uma coisa que aconteceu repetidas vezes e que talvez nem tenham sido de grande abalo em uma das vezes ou em todas as vezes, mas aconteceram diversas vezes. Ou sim, de fato, né, um grande evento, uma única vez. Mas o trauma, ele pode ser coisas que são repetidas que a gente nem percebe, como a negligência, a rejeição, o abandono, a humilhação. Pode ser também crescer sem uma segurança, isso sim, pode também transformar em um trauma. O trauma, ele não é apenas o que aconteceu com você. Ele é a marca que ficou em você. Então, no nosso cérebro, nós temos uma parte chamada amígdala, que não é essa amígdala aqui da sua garganta. É uma amígdala cerebral. E ela é responsável por detectar o perigo. Então, depois de um trauma, essa amígdala pode ficar um pouco sensível. Esse alarme dela fica mais sensível. Então isso significa que situações comuns podem sim significar ameaças, porque a sua amígdala cerebral já está com o alarme dela para detectar traumas de uma maneira sensível. E esses gatilhos podem ser coisas assim que às vezes a gente nem percebe no dia a dia. Talvez uma mensagem não respondida, uma cara fechada de alguém, uma pessoa que fala um pouquinho mais atravessado, um pouquinho mais grosso, uma discussão, um término. Então, isso vira um gatilho, porque o cérebro reage como se ele estivesse passando pelo trauma novamente. Já no nosso hipocampo, o hipocampo ele é, na verdade, responsável por armazenar as nossas memórias, por organizar, melhor dizendo, organizar as nossas memórias. Quando existe um trauma, ele pode ter uma certa dificuldade em separar o que é presente e o que é passado. Então é por isso que às vezes a gente fala, né, não, já tá tudo bem, eu me sinto segura, mas o corpo da pessoa entende que não. Porque quando você vai verbalizar: "Não, tá tudo bem, eu tô segura", e o seu corpo entende o contrário, ele entende que não, é porque o seu corpo reage muito antes da sua razão. Já o córtex pré-frontal é uma região que é responsável pelas nossas decisões, pelo autocontrole, pela capacidade de raciocinar antes de agir. E quando nós estamos em estado de
luta e fuga, em estado de sobrevivência, ele trabalha muito menos. Então, essa é a explicação do porquê que algumas pessoas traumatizadas têm dificuldades de, lidar com os seus impulsos, dificuldades para regular as suas próprias emoções, por isso que às vezes algumas pessoas podem travar em certos momentos. E também, claro, sentir ansiedade intensa. E, já falando da parte externa, quando a gente já consegue perceber um pouco mais, é quando o nosso corpo também fala sobre o trauma, porque ele também guarda o trauma. Então ele aparece como insônia, tensão muscular, problemas gastrointestinais, palpitações, talvez também um cansaço muito recorrente. Então é basicamente o seu corpo preparado para lutar, para fugir. É basicamente o teu corpo ali pronto se você tiver que lutar pela sua vida. Se você estiver na frente de um leão, é como você vai ficar. O teu corpo entende e ele demonstra dessa maneira. E olha só, quando isso não é elaborado e tratado, o trauma, já na vida adulta, ele afeta muito nos relacionamentos, em qualquer tipo de relacionamento interpessoal. E é aqui que muita gente sofre e muitas das vezes não sabe por que que tem esse sofrimento. Na verdade, é só o seu corpo armazenando um trauma, o seu cérebro armazenando um trauma. Então, quem foi abandonado na infância, ou ainda bebê, ou até mesmo na barriga da mãe, tem um medo muito grande de rejeição. Quem foi muito criticado tende a interpretar qualquer comentário como uma crítica muito forte, uma crítica muito pesada. Fica na defensiva ali com as coisas que as pessoas falam, porque, né, foi muito criticada na infância. Quem viveu violência pode desconfiar até de quem só está oferecendo amor. Então, o seu cérebro, ele tenta sim proteger você, mas aí vem a importância de elaborar, de fazer terapia, entender e curar e tratar, porque o seu cérebro ele quer te proteger, mas muitas das vezes ele acaba fazendo o oposto, ele acaba te atrapalhando em viver relacionamentos saudáveis, em viver uma vida com um propósito, em viver uma vida saudável. Mas, se você tá aqui e já tá pensando: "Meu Deus do céu, o que que eu vou fazer?", a boa notícia é, o seu cérebro tem uma capacidade extraordinária de se moldar, de o seu cérebro, ele é capaz de fazer uma neuroplasticidade. Isso significa que, além dessas conexões que já foram criadas, a gente pode criar novas conexões. Então, com um ambiente saudável, terapia, autocuidado, exercício, relações saudáveis, o cérebro pode começar a entender que tá tudo bem, que o trauma já passou mesmo, que aquele perigo já passou. Então, o processo de cura, ele não acontece quando esse trauma deixa de existir. Na verdade, esse processo de cura acontece quando o nosso cérebro entende que não precisa mais sofrer, como se ainda estivesse passando pelo trauma. O nosso cérebro não precisa mais reagir, nosso corpo não precisa mais reagir como se aquilo ainda estivesse acontecendo. Então, para finalizar aqui o vídeo, se você identificou algumas dessas reações, alguns desses padrões que você tem tido, talvez nos relacionamentos, eu quero te dizer que você não está quebrada, que é possível, sim, caminhar por novos caminhos e fazer novas conexões. Você não está condenada a viver dessa maneira para sempre. Seu cérebro aprendeu a sobreviver, mas agora ele pode aprender a viver.
Por hoje é só, até o próximo vídeo. Curtam aqui esse vídeo, compartilhem e até mais.